Olá galera, eu sou o Caio Souza, professor de Filosofia e Sociologia desse canal. Na videoaula de hoje eu trarei a noção de tipos ideais e de tipos de ações sociais na perspectiva do pensamento do sociólogo alemão Max Weber. É muito importante entendermos também que para compreendermos essa aula devemos assistir a videoaula anterior sobre o Max Weber. O Weber que vai falar sobre um método de análise sociológica defendendo aí o individualismo das pessoas, e ele vai dizer que o nome desse método vai ser método compreensivo ou individualismo metodológico, onde cabe à sociedade compreender a motivação e a construção das ações sociais de cada indivíduo. É muito importante nós notarmos também aqui nesse momento uma crítica do pensamento ao Durkheim, ou seja, o Durkheim que defendia que os fatos sociais, que as ações que estão na sociedade vão construir a identidade dos indivíduos. O Weber vai rebater plenamente esse pensamento, onde ele dirá que, na verdade, os indivíduos constroem a sua própria forma de ser e a sua própria forma de agir. Dentro dessa perspectiva, vamos entender o conceito de tipos ideais. O que são tipos ideais na perspectiva do pensamento do Weber? Tipos ideais são os modelos de comparação que existem na sociedade e que, quando o indivíduo constrói a sua própria forma de ser, a sua própria forma de agir, ele deve sempre comparar a essas práticas que estão dentro da sociedade, e essa comparação vai fazer com que esse indivíduo consiga entender se a construção do seu pensamento é aceitável ou não no meio em que ele está inserido. Então, quando você, na perspectiva do pensamento do Max Weber, constrói a sua própria forma de ser, quando eu construo a minha própria forma de ser, eu vou fazer uma análise do meio em que eu estou inserido para entender se essa minha forma de ser, se essa minha forma de agir que eu estou construindo vai ser aceita ou não aceita naquele meio social em que eu estou inserido. Então, se eu construo a minha forma de ser, a minha forma de agir, mas eu entendo que a sociedade em que eu estou inserido não vai se acostumar, não vai se habituar à minha forma de ser e de agir, então eu preciso, na perspectiva do Weber, mudar essa forma para que eu me encaixe ali, ao menos consiga conviver no meio social em que as pessoas estão comigo aqui no meu ambiente. Então, os tipos ideais são essas ações que estão no meio social, que não influenciam na construção do meu eu, mas que são muito importantes para que eu consiga compreender se eu posso realizar as minhas ações, se vão fazer sentido as minhas práticas dentro desse meio coletivo. Então, quando você constrói a sua própria forma de ser, a sua própria forma de agir, ela é sim autêntica, ela é sim sua, mas você precisa fazer uma comparação, uma análise do meio em que você está inserido, se essa sua prática vai ser aceita ou não aceita. Então, nesse momento aí nasce o conceito de tipos ideais. Os tipos ideais, as ações ideais que são idealizadas, que são construídas pela sociedade e que vai servir de comparação para que você se localize nessa sociedade, mas você vai sempre construir a sua própria forma de ser e a sua própria forma de agir. Então você precisa dessa comparação, e essa comparação o Weber vai denominar de tipos ideais. A partir do pensamento dos tipos ideais, o Weber vai trazer a noção de ação social. O que são ação social ou ações sociais? São as práticas individuais que realizamos dentro do meio coletivo e dentro da nossa própria construção do pensamento próprio. Então, eu tenho a minha construção de pensamento próprio, eu tenho a minha própria forma de agir, você tem a sua própria forma de ser. Então, isso aí são ações sociais, ou seja, ações individuais que as pessoas realizam na sociedade. Essas ações sociais, elas aparecem em duas modalidades, que são ações sociais racionais e ações sociais irracionais. Aparecem dois tipos de ações sociais racionais e aparecem dois tipos de ações sociais irracionais. Vamos aos tipos de ações sociais racionais. A ação social racional é aquela que tem uma lógica, aquela que tem um sentido. O Weber vai dizer que há um tipo de ação social racional que ele chama de ação social racional orientada a fins, quando o indivíduo pratica determinada ação com um determinado fim, com uma finalidade. Essa aula, por exemplo, ela tem um fim, ela tem um objetivo, transmitir o conteúdo, e ela é puramente racional, ela é lógica, ela faz um sentido. Então, essa aula é uma ação social racional orientada a fins, pois ela tem uma finalidade. Um outro tipo de ação social racional que o Weber vai trazer é a ação social racional orientada a valores. Aqui nesse momento aparece
o conceito de valores morais e éticos, as condutas que podem ser feitas ou não feitas no meio social, aquilo que é ético, aquilo que não é, aquilo que é moral, aquilo que não é. Então, essa aula ela tem uma ética, ela tem um padrão moral, né? Eu preciso estar aqui com uma formalidade, por exemplo, na minha vestimenta, porque há uma moral que define que eu tenho que estar aqui nesse padrão de vestimenta social. Então, eu preciso me comportar de forma racional, de forma lógica, mas também orientado aos valores que estão presentes na sociedade. Então, a ação social racional orientada a valores. Os outros dois tipos são ações sociais irracionais, ou seja, elas não seguem um padrão social, elas têm uma característica puramente individual. Por isso que são ações sociais não racionais. A ação social de número 1, que não é racional, vai ser a ação social afetiva. O Weber entende que, de forma individual, cada indivíduo tem as suas próprias peculiaridades afetivas. Os sentimentos, as emoções são puramente reflexos das convicções de cada indivíduo. Então, você tem os seus sentimentos, os seus afetos, as suas emoções, e a ação social afetiva ela é muito importante porque ela marca a identidade de cada indivíduo. Os afetos, as emoções, as paixões, os sentimentos que eu tenho são totalmente diferentes daqueles que vocês têm. Então, não tem uma lógica, não tem uma normalidade, uma periodicidade para ser seguida. Por isso que ela não é racional, certo? Ela é não racional. Então, a ação social afetiva ela é particular, ela é individual. Cada um tem seus afetos, tem seus sentimentos e são totalmente presentes no meio de cada indivíduo e fazem parte da identidade de cada um. Um outro tipo de ação social não racional é a ação social tradicional, que seguem as tradições, que seguem os costumes, a cultura. Um grande exemplo que o Weber vai citar na sua obra vai ser um tipo de ação social tradicional que marca a presença da religião, por exemplo, no meio. As pessoas, elas têm uma religião e a religião aparentemente nos aparenta ser um tipo de ação social racional, orientada a valores, porque são valores que são seguidos. Mas o Weber entende que ela não segue um grau de racionalidade. Por quê? Porque cada um pode escolher a religião que vai seguir. Se determinada pessoa X tem uma religião, essa religião vai ser defendida por ela. Mas existem várias outras religiões que outras pessoas podem não praticar ou discordar. Então, como não há uma concordância geral, ela não é racional, ela não é lógica, ela é escolhida, ela é selecionada por cada indivíduo. Então, cada indivíduo tem a sua própria religião e essa religião ele escolhe, mas ela é fruto, ela é reflexo da tradição em que ele está inserido. Então, fazendo uma retrospectiva dos tipos de ações sociais. As ações sociais racionais, que são as ações sociais racionais orientadas a fins e orientadas a valores, e as ações sociais que não são racionais, que são as ações sociais afetivas e as ações sociais tradicionais, ok? Que vocês possam aí estar tirando dúvidas aqui nos comentários, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, algo que não tenha ficado tão claro, vocês podem perguntar aqui, que eu estarei respondendo para vocês. Nós ficamos por aqui na aula de hoje sobre o Max Weber. Até a próxima, um abraço para vocês e foco nos estudos.